Pai do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui, mais uma EBD na sua casa. Hoje, como estamos com algumas lições atrasadas, vamos estudar a lição de número 11. Quero convidar você aí a entrar, compartilhar com a gente aí nessa EBD na sua casa, bem? Vai entrando, vai comentando, vai compartilhando em nome de Jesus. Deus tem bênção para nós. Estou esperando os irmãos entrar aí. Enquanto os irmãos vão entrando, a gente vai compartilhando aí em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos entrando aí, vamos compartilhando, vamos trabalhando juntos aí para podermos alcançar. Já está com a gente aí meu tio Jorge, em nome de Jesus. Vamos ver quem mais entra com a gente aí. Vai entrando, vai comentando e vai compartilhando em nome de Jesus. Deus tem bênção para nós, amém? Vamos lá, vamos entrando aí, vamos compartilhando. Eu tenho certeza que Jesus vai nos edificar pela sua palavra e vai nos abençoar em nome de Jesus. Os irmãos que forem entrando, já vai comentando, vai compartilhando aí em nome de Jesus. Irmã Adriana Ribeiro, hoje temos um tema muito importante que é a família. Bom dia, tio Jorge, a paz do Senhor, em nome de Jesus. Já vai entrando, vai compartilhando. Nós estamos na lição de número 11, ou melhor, número 12. Era para estarmos indo para a lição de número 13, que é a última, mas vamos lecioná-la na próxima quarta-feira. Se você puder aí, irmãos, nos ajude compartilhando, nos ajude entrando aí na live, compartilha a lição do trimestre. Estamos indo para o encerramento desse trimestre, um trimestre bastante turbulento por causa da pandemia, a falta dos cultos presenciais, mas nós vamos continuar aí adorando a Deus, bendizendo ao nome do Senhor, porque Ele é bom e eterna é a sua bondade. Pai do Senhor, irmã Adriana Ribeiro está com a gente, a esposa do meu tio Jorge ali, irmã Cristina também está com a gente. Vamos aí aumentar esse número de pessoas. Irmãos, entra, comenta e compartilha. Nós vamos dar aí mais alguns minutinhos. Irmã Lourdes, paz do Senhor, Deus abençoe. Josiane Maier, paz do Senhor. Aqui é o Jean, da vigília da 470, Gaspar. Estamos com saudade do Senhor. Meu Deus, eu também estou com saudade de vocês aí, viu? Logo, logo vai passar essa pandemia, a gente vai lá aí dar um glória juntos em nome de Jesus. Mas aí tá tendo culto, né? Em Gaspar, Santa Catarina, tá tendo culto normal. Normal não é restritivo, mas tá tendo, né? Se tiver e quiser me chamar, eu tô indo, viu? Tá difícil ficar dentro de casa. Amém, irmãos? Vai compartilhando aí, vai entrando, vai compartilhando, vai comentando. Deus tem bênção para nós. Vou dar mais alguns minutinhos aqui para a gente poder começar a lição. Enquanto você vai entrando aí. Irmã Lourdes, do presbítero Isaías, Deus lhe abençoe, serva de Deus, em nome de Jesus. Nós tínhamos voltado com as aulas presenciais, mas infelizmente, por conta do irmã Lu, a paz do Senhor, infelizmente por conta da nova lei, então a gente voltou aqui para as aulas, para as aulas online, amém?
Cláudio Gomes está com a gente aí, a paz do Senhor. E também estamos tendo, olha lá, a irmã Adriana é de Pedreiras, do Maranhão. Olha que benção, irmãos. Olha como é que é bom, né? Também o irmão Edemar é de São Leopoldo. São Leopoldo fica em qual estado, irmão Edemar? Vai nos ajudando aí a compartilhar em nome de Jesus. Enquanto você vai compartilhando, nós vamos conversando com os irmãos aqui. Nós já vamos começar a lição, a aula da escola bíblica. Glória a Deus. Irmã Josi Balbino está com a gente aí. Deus lhe abençoe, serva de Deus. Também nosso irmão Edmar está com a gente aí. Deus lhe abençoe, Edmar. Pai do Senhor, um abraço. Servo de Deus. Em nome de Jesus, vai entrando aí, vai comentando, vai compartilhando. O título da lição de hoje é a conduta do crente em relação à família. É a lição de número 12. Como disse, nós estamos com algumas lições, uma lição atrasada, mas nós vamos dar essa lição e na quarta-feira online, no dia, nós vamos dar a 13ª, que é as armas espirituais para a vida do crente. Amém? Irmãos, eu te desafio a entrar, comentar e compartilhar. Vamos aí espalhar. Rio Grande do Sul, irmão Ademar. Eita, rapaz, eu preguei em Bento Gonçalves já, no Rio Grande do Sul. Então, eu estava vendo um vídeo pregando aí no Rio Grande do Sul. Rapaz, muito bom, povo abençoado, viu? Então nós vamos aí orar, fazer uma oração, pedindo ao Espírito de Deus que estenda suas mãos, uma vez mais abençoe a nossa vida, para nós estarmos aí adorando e glorificando ao nome do Senhor através da palavra. Pai eterno, em nome de Jesus, eu te peço nessa manhã de bênção e de vitória, que o Senhor estenda suas mãos, fortaleça a nossa vida, fortaleça os nossos corações, a nossa alma e o nosso espírito. Dá-nos graça, dá-nos unção, poder, autoridade do céu. Possamos, Senhor, estar diante da tua vontade, entendendo os teus propósitos, o teu querer e a tua obra. Ó Deus, Pai de bondade, estabelece sobre nós, Senhor, o teu querer. Estabelece sobre nós, Senhor, o teu espírito. Estabelece sobre nós, Senhor, a tua palavra, para que possamos engrandecer o teu nome, fortalecer a nossa vida, fortalecer o nosso espírito e engrandecer o teu nome, Senhor. Nós pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Vamos lá, minha gente. Lição de número 12. A conduta do crente em relação à família. Por isso, o texto áureo diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne, ou uma só carne, ou numa carne. Tanto faz a versão, todas significam uma só coisa. Ali nosso irmão Carlos Roberto, saudade de tu, varão, Pai do Senhor, mandou a saudação. A nossa irmã linda, Deus lhe abençoe. Verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Vamos tratar hoje esse assunto sobre a conduta do crente na família. A leitura bíblica em classe está em Efésios 5, do 21 ao 33 e do capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Irmão Gilberto, a paz do Senhor Jesus, como ao Senhor. Versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja,
sendo ele próprio o salvador do corpo. 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo a seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículo 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pois, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então vamos lá. A introdução diz: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, ou seja, é de um homem com uma mulher, heterossexual, que significa uma mulher e um homem, pessoas do sexo oposto, é indissolúvel, ou seja, até que a morte os separe. Esse é o padrão de casamento para a Bíblia e para Deus. Pastor, mas existem o divórcio, pessoas divorciadas. Pastor Marcelo Sintra, ele diz com muita propriedade algo: Deus abomina o divórcio, mas ama o divorciado. Então, irmã Margarida, paz do Senhor, Deus lhe abençoe. Irmã Dalva, Deus abençoe. Então, podemos entender que em alguns aspectos a Bíblia abre uma certa brecha, um certo aparato para que a pessoa possa até mesmo se divorciar e continuar a sua vida. Mas esse não é o padrão principal ou o princípio do padrão de Deus. Deus tem um princípio padrão para a família, que é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus capítulo 19, versículo do 4 ao 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Ou seja, irmãos, existe igualdade nos valores para Deus, tanto o homem quanto a mulher, como cada um deles tem o seu valor, os seus filhos têm o seu valor e podem sim ser considerados iguais, mas as suas funções são diferentes, são diferenciadas. E isso é que a Bíblia ensina. E todas as vezes que os valores se invertem, há problemas, todas as vezes. Então, é muito importante, meus irmãos, que nós consigamos manter esse padrão primário e bíblico
que é o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Vamos lá. Nessa lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família. Primeiro, nós precisamos refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Segundo, demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Terceiro, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Então vamos lá. Primeiro tópico, a conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar, ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico estudaremos a analogia referente ao marido. Primeiro tópico, o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11 e o versículo de número 3. Então, a relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então vamos lá. Efésios 5:23. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja, visando o seu bem-estar absoluto. Efésios 5:29. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Quando Paulo coloca o marido como cabeça da igreja, ele coloca o marido num grande papel como Cristo e a igreja. As atitudes de Cristo para com a igreja devem ser as atitudes do marido para com a esposa. Esse é o tipo de liderança que ressalta o que realmente, o que verdadeiramente está colocado em pauta. O movimento feminista, neomarxista, ele tem colocado muitas pessoas em dúvidas com relação a esse tipo de trabalho, ou esse tipo de liderança bíblica exposta na Bíblia, dizendo que isso é machismo. De maneira alguma, não é machismo. O fato de haver uma hierarquia não faz disso um machismo. Até ressalto, a Bíblia não é machista, a Bíblia não é feminista. A Bíblia é a Bíblia, a palavra de Deus. Deus organizou-a conforme a sua boa vontade, e isso faz o homem o líder da casa, é o líder da sua família, é o líder da sua casa. Ele precisa atuar nessa área e atuar como Cristo atua com a igreja. Veja só o que a Bíblia diz no versículo de número 29, a Bíblia diz que Cristo alimenta e sustenta a igreja. Isso não coloca a mulher também na impossibilidade de trabalhar de maneira alguma. Pelo contrário, ela pode sim trabalhar, pode ter
o teu salário, pode ganhar até mesmo bem, pode ter uma influência na sociedade, como tem hoje, mas é necessário entender que nós não estamos falando da visão para o trabalho, nós estamos falando da visão familiar. O homem precisa prover o sustento da mulher, não somente na parte material, e mais para frente nós vamos ver isso. Nós vamos analisar qual tipo de sustento que o homem precisa dar. O homem tem perdido essa liderança, pois as mulheres também não têm sabido lidar com a situação que Deus proporcionou a elas, de elas terem hoje o seu salário, um bom salário, ter às vezes até um salário maior do que o seu esposo, ter sim um bom lugar na sociedade. E mais para frente nós vamos ver que isso tudo foi causado não pelo feminismo e nem pelo marxismo, mas foi causado pela própria Bíblia, pelo movimento protestante. Nós vemos que tudo isso foi sim biblicamente pautado para que as pessoas possam estar vivendo em melhor, as mulheres possam viver em melhor. Vamos lá. Olha o que diz o comentário Bico. Embora homens e mulheres sejam iguais diante de Deus, existe uma hierarquia no casamento em que o marido possui certas obrigações divinamente ordenadas e a esposa tem que aceitar com alegria. Isso é uma ordem divina. Ou seja, a mulher, apesar de tudo, dentro da sua casa, ela precisa entender que o marido é o líder, é o chefe, é o líder da casa. Aprove a Deus, olha só o que diz William Hendrickson, diz: aprove a Deus determinar ao esposo a tarefa de ser a cabeça da esposa, portanto também da família. Irmãos, quando a família é orientada de forma bíblica, ela tem dificuldades em dar errado. Precisamos ter a orientação bíblica. Deus colocou o homem como chefe da casa para poder exercer essa liderança. E quando nós vemos que essa liderança é trocada e a mulher começa a exercer essa liderança, nós vemos uma falha muito grande na parte da família. Olha o que Hendrick se diz também acerca do marido. Ele é sua cabeça no sentido de estar vitalmente interessado no bem-estar dela. É o protetor dela. Seu padrão é Cristo, que como cabeça da igreja é seu Salvador. Então, esta liderança não é de maneira alguma uma liderança pautada no autoritarismo e nem no abuso. Márcio de Souza está com a gente lá do Rio de Janeiro, olha que benção. Estamos no Rio, em Rio Grande do Sul, e estamos também em Santa Catarina, olha que benção de Deus. Então, nós percebemos o quê? Que tudo isso que nós estamos fazendo, tudo isso que nós estamos trabalhando, nós estamos agindo, nós estamos movendo nessa manhã, é para que as pessoas entendam que, infelizmente, muitos usando a Bíblia de forma errônea, colocaram o homem num patamar mais elevado que a mulher, a ponto de que o homem pudesse fazer com a mulher o que quisesse. Mas esse não é o padrão bíblico. O padrão bíblico é que o homem ele precisa se importar com o bem-estar da mulher e nunca usar de abuso para com ela. O Vitor Silva está com a gente aí, a paz do Senhor, entendeu? Então o que nós precisamos entender? Que essa é a visão bíblica. A visão bíblica, ela coloca o homem e a mulher em patamares iguais, mas que precisa se ter uma hierarquia e o homem assume a liderança nessa hierarquia. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Efésios 5:25.
Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25, parte B. Ó, Vitor ali da capital, meu amigo Vitor Silva, Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Próxima vez eu vou estar aí, hein? O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Romanos 5:8. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. João 15, versículo 12 e versículo 13. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Ou seja, Cristo amou a igreja de maneira incondicional, ou seja, ele não a amou pelo aquilo que ela era, pelo aquilo que ela tinha, e nem mesmo por aquilo que ela podia dar a ele. Pelo contrário, amou-a por amar, amou-a incondicionalmente. Altruísmo, ele se colocou no lugar dela, ele sentiu os seus pesares, ele sentiu as suas lamúrias. E, infelizmente, né? Como é difícil as pessoas entender a mulher tem um sistema na sua mente completamente complexo, difícil de se entender, é muito complicado, mas se você a amar incondicionalmente, você vai perceber que ela tornará uma pessoa fácil de ser lidada, por causa que a mulher é carente do amor, ela é carente de amor. Ame a sua esposa incondicionalmente, ame a sua esposa de maneira profunda, de maneira grande, de maneira redundante, como Cristo amou a igreja. Olha que coisa linda. João Crisóstomo, ele diz que ele faz uma observação objetiva e traz uma orientação aos cristãos casados. Olha a sua orientação. Queres que a mulher te obedeça conforme a igreja a Cristo? Tem solicitude por ela, bem como Cristo pela igreja. Se for preciso, dará vida, até mesmo ser 1000 vezes ferido, suportar e sofrer, seja o que for, não recuse. Então você percebe que nós viemos de um sistema machista, infelizmente, e até mesmo dentro das igrejas houve uma opressão diante das mulheres, quando as mulheres não podiam nem falar na igreja, com versículos mal interpretados, e isso não quer dizer que era bíblico, entendeu? A má interpretação bíblica, ela é perigosa, é mais perigosa do que a Bíblia não ser pregada. Homens já mataram em nome da Bíblia, homens já fizeram catástrofes no mundo por causa da Bíblia. Então, a má interpretação da Bíblia é perigosíssima. Olha só o que William Hendricks diz sobre o amor do marido para com a mulher. Quando o marido ama a esposa da supradita forma, a esposa tem prazer em obedecê-lo e submeter-se a ele. Você está entendendo? Um dia eu lembro de um pastor que falou assim, por que Sara pegou e só ouviu Abraão e seguiu ele? Por que você não é igual a Sara? Daí ela pegou e falou assim, tá bom, mas por que você não é igual a Abraão? Você está entendendo? Então a gente percebe que às vezes a gente exige obediência, mas sem tomar os devidos cuidados. Como em Hebreus 13:17, nós como pastores gostamos muito de citar esse texto e dizer, obedecei aos vossos pastores, porque velam por sua alma, entendeu? Então há um motivo para que se obedeça, se você vela pela alma, entendeu? Se você cuida de uma igreja, eu sempre digo isso, eu sou pastor apenas 14 anos, mas tenho um pouquinho de experiência, e essa experiência me mostra que
todas as vezes que você pastoreia uma igreja com amor, que você faz a obra de Deus com amor, você cuida da igreja com amor, a igreja tem facilidade de acatar você, sem imposição, sem precisar você ficar gritando, dizendo: eu sou o pastor da igreja, eu que mando aqui, se não fizer do meu jeito vocês vão ver, entendeu? Não precisa disso. Quando ama-se, tudo fica mais fácil. E é a mesma coisa com a esposa. Se você consegue amar sua esposa e mostrar para ela esse amor, facilmente ela te obedecerá, facilmente ela te amará, facilmente ela seguirá você, porque quem é amado, por que a igreja primitiva ela tinha facilidade de morrer por Cristo? Ela morria por Cristo com facilidade. Por quê? Por causa que ela sentia esse amor na latitude da sua vida. Ela sentia esse amor que Cristo morreu por eles. Então eles não precisavam de nenhuma outra prova. Eles se sentiam amados. E por se sentir amados, eles conseguiam ir até as mais altas consequências. É isso que nós precisamos entender. Não é machismo o esposo amar a esposa, o esposo cuidar da esposa, fazer o que é necessário para que ela se sinta bem, feliz, para que ela se sinta amada de maneira incondicional, a ponto de você chegar para ela e falar assim: vamos fazer isso? Ela fala: vamos. Por quê? Por causa que ela se sente amada, ela se sente apoiada nesse amor. Veja só, o terceiro tópico: o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. 5:28 de Efésios, parte B. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. Efésios 5:29. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Entenda aqui o que eu vou dizer. Esse amor que é colocado em pauta, que é exposto para a esposa, precisa ser um amor não só de palavras, não só de palavras bonitas, não, precisa ser um amor praticado. E daí fala assim: mas pastor, eu acho que hoje em dia já não, né? Mas antigamente o cara casava com a mulher e falava para ela assim: mas eu te dou tudo, você tem comida, você tem roupa, você tem tudo, entendeu? E não é só isso que a mulher precisa. A mulher precisa de afeto. O homem precisa fazer carinho na sua esposa. Ah, pastor, isso não é coisa de homem, não, isso é coisa de homem macho. O homem precisa fazer carinho na sua esposa, precisa agradar a sua esposa, precisa beijar a sua esposa, precisa falar palavra bonita para sua esposa. Ele não pode ver a sua esposa como uma empregada doméstica, que quando ele olha para ela, ele pensa em duas coisas: comer e dormir, entendeu? Não, ele não pode usar a sua esposa como uma ferramenta sexual, que só encontra ela na hora do sexo. Não, isso aqui é uma aula para adultos, irmão. Entendeu? Não vou medir termos aqui, porque se a gente ficar enfeitando muito pavão, ninguém entende nada. Entendeu? O homem não pode procurar a esposa só na hora que deseja ter relações sexuais. Ele precisa cultivar aquele relacionamento através do amor, através do carinho, através do cuidado, para que possa se fluir esse amor através da esposa, ela possa desejar você, entendeu? Você precisa ser amável a ela, senão você não terá facilidade em conseguir o que você quer. Mas se você amar a sua esposa, você vai ver só que coisa extraordinária. Olha só o que diz William Hendricks sobre essa questão do corpo.
que o apóstolo diz assim, como cuida do seu próprio corpo. Olha só, não significa que devem amar suas próprias esposas, assim como amam a seus próprios corpos, aos seus próprios corpos, mas deve amar suas próprias esposas como sendo seus próprios corpos, ou seja, não é como se fosse, mas sendo o seu próprio corpo. Por exemplo, você toma banho? Toma banho, você lava seu corpo, você se higieniza. Nessa época de pandemia agora, você tem que tomar mais banho que o normal. Precisa lavar bem as mãos, precisa lavar o rosto. Você escova os dentes, você passa perfume, você passa desodorante, você cuida bem do seu corpo. Então, é isso que a esposa precisa de cuidados, de atenção. Quando você está lá na frente do espelho, você dá aquela reparada, se tem alguma coisa ruim, você que precisa melhorar, precisa emagrecer, precisa mudar, então você precisa reparar na sua esposa, olhar para ela, mas não vai chegar para ela e falar para ela que ela está gorda, não, é isso. Você precisa chegar a cuidar dela. Minha esposa está precisando disso, minha esposa está precisando de um perfume, minha esposa está precisando de um vestido novo, a minha esposa está precisando ir jantar fora, está nervosa, coitadinha, está estressada, vou levar ela para jantar, agora não dá mais porque está tudo fechado. Mas dá para você pedir uma comida e falar assim, vamos comer aqui em casa hoje, você não precisa cozinhar. Hoje eu vou cozinhar, entendeu? Se minha esposa não estava bem, com a costa travada, doendo, dormiu de mau jeito, o que eu fiz? Levantei, fui lá, fiz o almoço, eu acho que não ficou que nem o dela, mas fiz o almoço, ela ficou tudo feliz, entendeu? Ontem eu estava lá conversando com ela, daí surgiu um assunto, eu falei assim, tudo que você fez por mim, qualquer coisa que eu fizer é pouco perto do que você fez, valorizei o que ela já fez por mim, entendeu? Não adianta você ficar cobrando. Daí hoje de manhã eu cheguei para ela e falei, puxa, eu queria tanto que você estivesse comigo de manhã. Daí ela falou, não, vou lá contigo. Então ela está aqui comigo, entendeu? Cuidando das crianças ali. Então tudo isso daí, irmãos, é o cultivo do amor. Quando você consegue fazer isso, você consegue até trazer sua esposa, entendeu? Porque amar também não é concordar com tudo que ela... Porque se você concordar com tudo que a mulher faz também, você está perdido, cara, entendeu? A mulher vai falir você. Além de falir você, ela vai fazer de você gato, sapato. A mulher também não gosta disso. A mulher gosta de cabra macho, é líder, mas é amável, entendeu? Ele ama a mulher de uma maneira, mas sabe, quando ele falar não, ela vai falar assim, não, é verdade, é melhor mesmo, entendeu? Por causa que você estabeleceu um contato de amor, um amor não só de palavras, mas um amor com atitudes. O comentário bíblico pentecostal diz assim como a igreja é corpo de Cristo sobre a terra, também a esposa é a extensão de seu esposo. Em conjunto, esposo e esposa são partes complementares de uma única personalidade. Portanto, quando um esposo cuida amorosamente de sua esposa, ama-se a si mesmo. Quando você não cuida bem da sua esposa, você está arrumando sarna para se coçar, meu amigo. Você não está conseguindo entender realmente o que é esse conceito de amor e como deve ser tratado esse conceito de amor. Amém? Veja lá. Então, você ama incondicionalmente. Esse amor traz uma legalidade entre você e sua esposa. E depois desse amor, aí vem a parte da mulher, que é se submeter ao seu esposo e o respeitar, de acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio. A mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã. As escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Veja lá, Efésios 5:21, começa a leitura bíblica em classe, dizendo, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, a Bíblia diz em Provérbios 1:7, se eu não me engano, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então você faz tudo isso por amar a Deus. Como eu sei que o meu marido me ama de verdade? É só ver se ele ama a Deus. Entendeu? Porque se ele ama a Deus, ele não mente. Se ele fala que te ama, ele te ama de verdade.
Entendeu? A gente muitas vezes está procurando alguém que nos ame, entendeu? As mulheres, principalmente, são carentes, precisando de alguém que os ame. Mas quando ele só ama ela, pode haver traição, pode haver mentira, pode haver... Agora, quando ele ama a Deus, acima de tudo, o princípio dele está pautado na palavra. A pessoa ama a Deus, tem temor a Deus, temor. Entendeu? Que temor é esse que não traz obediência? Isso daí não é temor. Isso aí é um conceito que Deus pode trazer juízo. Entendeu? É diferente. Temor a Deus é completamente diferente. Vamos lá. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, 5:22 de Efésios. Dos filhos a seus pais, 6:1. Então aqui não trata só da submissão ao marido, fala também da submissão dos filhos, dos servos aos seus senhores, dos empregados aos seus patrões, 6:5. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo, 5:24. Agora, você acha difícil a igreja se sujeitar a Cristo? Acha? A igreja precisa se obedecer. Todo mundo que você, qualquer crente que você perguntar, as pessoas, qualquer crente que você chegar e falar para ele assim, e aí, você acha que a igreja deve obedecer a Jesus? Qualquer crente ele vai dizer, claro que sim, é isso que a Bíblia diz. O marido que ama a esposa como Cristo ama a igreja, merece dela a sujeição e a submissão que a igreja deve ter com Cristo. Entendeu? Porque muito mais difícil é amar a igreja. Porque a igreja é difícil. A igreja é complicada. A igreja é cheia de dificuldade. É cheia de adversidade. É cheia de gente difícil. E a mulher assume esse padrão de igreja e aparecesse e a ser comparada com a igreja, ela se torna sujeita ao marido que é como Cristo ama a igreja. Não é qualquer marido não, entendeu? E fala aqui que é ao marido, entendeu? Não é para você se sujeitar a todo homem aí, não. Entendeu? Você não precisa aguentar subornos do seu patrão, aproveitos do seu patrão, como se diz, eu esqueci o nome da palavra, abusos do seu patrão. Não, você deve se sujeitar ao seu marido. Eu tenho certeza, se você chegar ao seu marido e contar para ele, lá no meu trabalho, o camarada, não, o seu marido, como Cristo ama a igreja, vai dizer, não, volta para casa, eu te sustento, você não precisa ficar passando por isso não, entendeu? Então a gente precisa entender que tipo de submissão é essa, qual é a submissão que deve acontecer, qual é a submissão que deve haver, o que é submissão. Portanto, olha só, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária, e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de despreciativo nessa conduta, mas retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a igreja. Ou seja, não se deve ter uma obediência obrigatória. A obediência tem que ser voluntária. Nem Cristo, irmãos, obriga ninguém. Entende isso aqui? Nem Cristo, ele pega um crente e fala, você vai orar o quanto eu quero, vai ler a Bíblia o quanto eu quero, vai fazer do jeito que eu quero. Não, ele demonstra o seu amor na cruz e atrai as pessoas para ele, entendeu? De maneira profunda. Olha só o que Hendricks diz sobre isso aqui. Tal obediência deve ser uma submissão voluntária de sua parte. Isso acontece a seu próprio esposo e não a qualquer homem, como eu disse aqui agora. O que tomar esta obediência mais fácil, por outro lado, é que se ele pede, é que faça como ao Senhor,
ou seja, como parte de sua obediência a ele, o mesmo que morreu por ela. Então, você percebe o quê? A pessoa que ama a sua esposa, automaticamente vai ter dela a sua obediência e o seu respeito, a sua reverência, e por ter isso, consequentemente, a pessoa vai se submeter primeiramente porque ela ama a Deus, ela ama a Cristo, ela ama a obra de Deus, ela quer ver a obra de Deus bem, ela quer ver o reino de Deus sendo glorificado, e como é bíblico, ela obedece. Conseguiu entender? Conseguiu captar? Então, hoje em dia não é fácil para a mulher se submeter, porque ela está sendo alvejada pelos programas televisivos, por programas, por mídias, por redes sociais que querem fazer. Ela sim depreciam a mulher, mostrando que a mulher parece-se ser algo menor. Gustavo, eita, glória, lá de Santa Catarina, é isso? Gustavo Feliciano, deixa eu ver se é. Não dá para ver na fotinha aqui, Valso. E o pastor tá meio cego, viu? A paz do Senhor. Então, irmãos, a gente pode entender que verdadeiramente esse amor que o homem sente pela mulher e demonstra pela mulher, vai provocar na mulher uma obediência a Cristo e, consequentemente, uma obediência ao seu esposo, porque ele só vai fazer o que é bom para ela, entendeu? A ponto de Matthew Henry afirmar com propriedade que onde houver condescendência e submissão, os deveres de todos os que estão na casa serão mais bem efetuados. Ou seja, quando você e o seu esposo é de tu, ô glória, maravilha, paz do Senhor, vaso de Deus. Deus continue lhe abençoando, viu? Pastor João Paulo, grande amigo, Deus continue lhe abençoando. Então, ao ponto de que o homem, amando a esposa, vai ter uma submissão a Deus, porque ele ama como Cristo amou a igreja, e, consequentemente, ele também vai amar a sua esposa. A sua esposa vai ter desejo de servi-lo, de ajudá-lo, de estar ao seu lado, de tomar decisões juntas, de não jogar contra o patrimônio e de ser uma bênção. Veja só, segundo subtópico do segundo tópico, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Gênesis 31, 14 e 15. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Olha, irmão, a irmã está reclamando, hoje pega o cartão do marido, pega o cartão do marido, gasta tudo, tem a senha. As catacumbas de Roma conta lá que se uma mulher pegasse um molho de chave do seu marido, ele podia matá-la, poderia condená-la. Veja só que coisa pesada. No Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Gálatas 3:28. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou os paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. João 4, versículo 9 e 10. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Então vamos lá. Na pirâmide social, diz Monteiro, que na pirâmide social, do ponto de vista da valorização pessoal, a mulher estava junto com os escravos e as crianças. Na sociedade judaica, a mulher não teria acesso à educação, não podendo ser instruída nos segredos da Torá. Veja só, e muito mencionada a oração que o judeu ortodoxo recitava diariamente, agradecendo ao Senhor por ter nascido nem gentil, nem escravo e nem mulher. Veja só, Jesus quebra esse paradigma, sentando, conversando com uma mulher samaritana e dizendo para ela que ele vai dar para ela uma água que brota
dentro dela. Olha só que coisa linda, que jorra para a vida eterna. Irmã Adriana, eu moro aqui em Sorocaba, sou aqui de São Paulo, Sorocaba, São Paulo. Vamos lá. Terceiro, a reverência devida ao marido, o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. 5:25. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. 5:22. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo, consiste de modo, coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede com opositora, nem desautoriza a autoridade de seu marido. Olha só o que diz aqui Matthew Henry. As esposas devem sujeitar-se aos maridos em obediência à autoridade divina, que as ordenou a serem submissas como ao Senhor. Ou seja, da mesma forma como são devotas ao Senhor, assim deve submeter-se aos seus maridos. Todas podem compartilhar das questões, conversar, mas não ser uma oposição e nem tirar essa autoridade que foi delegada ao marido. Vamos lá. Comportamento dos filhos, a conduta requerida dos filhos. Olha lá. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação, treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Os jovens gostam muito disso, de regras e normas. Os jovens adolescentes, eles amam regras e normas, não é verdade, meu irmão? É uma dificuldade terrível. Significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra demonstração, do grego noutesia, quer dizer instrução, advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Provérbios 22:6, a gente sabe de cor. Ensina o menino no caminho, não é o caminho, é no caminho. Precisa ter uma participação diária. Precisa ter uma participação contínua. Não é botar no caminho e dizer vai por aqui, é falar eu vou contigo. É isso que precisa ser feito. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade. Tem pai também que daí ele coloca no filho coisas que é ele que tem que fazer. Daí também não pode. Isso também é abuso de autoridade. Então, nós vamos correr aqui, irmão, que nós já estamos indo para o fim aqui. Em nome de Jesus, eu preciso pôr aqui um negócio aqui para carregar, que eu estou percebendo que vai acabar a bateria. Não tem problema eu virar um pouquinho aqui. Nós vamos virar. O importante é a gente encerrar a lição. Isso que é importante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aê, bora lá. Então, continuando aqui, nós temos a lição de que o pai, além de ensinar o filho, não pode fazer do filho o seu mártir, a pessoa que você vai castigar. Isso não. Você deve fazer que o filho te obedeça, porque ele vai te amar tanto e vai te ver como pai, com o cara, entendeu? E ele vai te obedecer porque ele te ama. É isso que nós devemos mostrar para os nossos filhos, entendeu? Nossos filhos hoje são muito carentes, muito carentes. Eu vou dizer aqui algo como pastor que pastoreia, dirige igreja e como alguém que acaba conversando com muitos jovens. Os jovens
é, infelizmente tem sentido essa falta de pais presentes. Pais hoje que estão ao lado dos seus filhos, ensinam seus filhos. Por exemplo, na escola dominical mesmo, conheço vários filhos que o pai vem, deixa ele na escola dominical e vai embora. Entendeu? E infelizmente isso é uma má conduta dos pais. Infelizmente vai acarretar para eles problema. Precisa ensinar. O primeiro padrão cristão que o seu filho vai ter vai ser seu pai e a sua mãe. Entendeu? O primeiro padrão para os filhos são os pais. Então, se os pais falharem nisso, vão falhar em outras áreas. Entendeu? Vamos lá. Segundo, a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. 6:1, Efésios 6:1. A explicação para essa postura é categórica. Porque isto é justo. A palavra justo é de kaios, que significa adequado, reto. Não é certo o filho mandar no pai. O certo é o pai mandar no filho. O filho tem que obedecer ao pai. Entendeu? É simples, é simples. Eu vou te dar 3 motivos para você obedecer seu pai daqui a pouco. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Não é uma sabedoria humana, uma sabedoria decorrente do conhecer teológico, da formatura, do diploma. Não. É um conhecer de vida, sabedoria de vida e divina. É isso. Lucas 2:51. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Para Efésios 6:2 também está lá em Êxodo 20 e o versículo 12. Agora perceba só que coisa linda. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. Seu pai falou, faz, pronto, acabou. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. E a honra é um dever para a vida toda. Ou seja, a vida toda, meus irmãos. A vida toda. Não é agora. Para você ver, nos Estados Unidos não tem aposentadoria. Não tem aposentadoria. No Japão não tem aposentadoria. Quem cuida dos pais? É os filhos. Os filhos recebem e cuidam dos pais após os pais ficarem velhos. Entendeu? E todas as áreas. Física, emocional e financeira. Vamos lá. Um mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, existe uma promessa dupla. Para que te vá bem. Tem gente que vai, mas não vai bem. E vivas muito tempo. O pastor Osmar, nosso pastor, sempre diz, ele sempre honrou o pai e a mãe. Por isso que Deus tem lhe acrescentado a vida, a saúde. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que ao obedecer e honrar seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensas com benesses especiais. Olha só o que diz o comentário de aplicação pessoal. Excitar paixões ruins dos filhos por severidade, injustiça, parcialidade ou exercício irracional de autoridade devem ser cortados. Olha só que coisa profunda. John Stott diz que o pai romano tinha autoridade total sobre a sua família. Poderia vendê-la como escrava. Poderia fazer os membros trabalhar em seus campos. Poderia tomar a lei nas suas próprias mãos, pois a lei assim lhe facultava. E podia castigar como queria, até mesmo aplicando a pena de morte ao seu filho se quisesse. Então, irmãos, a obediência aos pais é um mandamento de Deus para que o filho faça e seja abençoado. Não quer fazer, você acarretará consequências trágicas. Por que eu devo obedecer os meus pais? Vou ler aqui 3 motivos para você obedecer ao seu pai. Primeiro, é porque eles realmente se importam com o bem-estar seu. Se tem alguém que se importa com você, grave o que eu estou dizendo.
Não é seu namorado, não é seu namorado, não é seu noivo, não é sua noiva, não é seu patrão, não é seu amigo de escola, não é a sua amiguinha de escola, não é a sua amiga do Face, seu amigo do WhatsApp, do Instagram, do Twitter, não é. Quem realmente quer o seu bem é o seu pai e sua mãe. Pode ter certeza. Segundo motivo, eles são baseados em experiências pessoais. Eles já passaram por onde você está passando. Ele não quer que você cometa os erros que ele cometeu. E é por isso que ele pega no seu pé e fala, não faça isso, faça aquilo, faça isso. Então, que nem eu peguei minha filha, minha esposa terminou a escola e eu terminei depois. Então, quando eu pego a minha filha, eu uso o exemplo da minha esposa. Não seja igual eu, seja igual a minha esposa. Não passe pelo que eu passei para você fazer o que eu fiz. Entendeu? Tenha facilidade. E terceiro, quando você obedece seus pais, você está se isentando de responsabilidades precoces. Entendeu? Quando você fala, não, vou fazer do meu jeito, você se torna responsável pelas suas atitudes. Quando você fala, vou obedecer meu pai, você está dizendo responsável pela atitude do meu pai. Então você obedece seu pai e você para de ter responsabilidades precoces. E para encerrar, eu quero ler um texto em Lucas 2:51. É um texto bíblico que mostra Jesus fazendo isso. Irmão, Jesus, eu estou falando de Jesus. Olha o que Jesus fez. Lucas 2:51. Então desceu com eles para Nazaré, e era-lhe sujeito, mas sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Jesus era sujeito, Jesus se sujeitava a José e a Maria. Então ele sentou com os pais, ele obedecia seus pais, ele respeitava seus pais, ele era orientado pelos pais, ele ouvia seus pais. Porque eu e você temos essa dificuldade. E como nós erramos nisso, e por isso pagamos consequências terríveis. Então vamos honrar os nossos pais, vamos obedecer aos nossos pais, para que nós possamos ir bem e para que se acrescente os nossos dias na face da terra. Conclusão: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Aos pais o dever de educar seus filhos, segundo as escrituras. Aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Amém? Deus tem bênção para nossa casa, meus irmãos. Deus tem bênção para a nossa família. É só se sujeitar à palavra e a Deus, que com certeza Deus há de nos abençoar. Amém? Quero orar por você. Lembre-se, entra, comenta, compartilha essa live em nome de Jesus. Pai eterno, eu te dou graça por essa escola bíblica dominical, por esse momento de ensino, de aprendizado que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Jesus. Não somos dignos de nada, mas o Senhor tem nos instruído pela tua bendita e bondosa palavra. Guia os teus filhos, Senhor, por esse caminho. Ensina-os, faz-os fluir para a honra e para a glória do teu nome. Estende as tuas mãos e os abençoa em nome de Jesus. Amém? Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus e a mais íntima comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e toda a igreja diz amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.